Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vamos ver uma aula sobre oxidação e redução. A gente tem vários tipos de oxidação e redução, praticamente todas as funções orgânicas sofrem oxidação e ou redução. Só que a mais importante para a gente é a oxidação de álcool. Então, vamos ver alguns exemplos, tá, de como tu vai reconhecer a oxidação. O símbolo internacional é esse oxigênio entre colchetes, então isso está indicando uma oxidação. E pode ser uma oxidação através da ozonólise, por exemplo. A gente está colocando ozônio. Pode aparecer permanganato de potássio. Se tu não sabe o nome desse cara aqui, lá da química inorgânica você anota, né? Permanganato de potássio. Também pode ser através do dicromato de potássio. Esse cara também é muito importante, vai aparecer em algumas reações. Dicromato de potássio ou ainda a ozonólise com zinco. Então, se tiver oxigênio, pensa bem fácil, tá? Porque aqui tu não calcula o NOx, tá? Na química orgânica, não. Então, tu só vai olhar assim, ó, tem oxigênio? Tem. Então, tá oxidando a molécula orgânica, o nosso substrato. Se não tiver oxigênio e eu estiver tirando o oxigênio, vai ser uma redução. E essa redução ocorre colocando hidrogênio. Então, o símbolo internacional de redução vai ser esse hidrogênio aqui, o hidrogênio nascente, né? Que está num colchetezinho. Então, quando a gente coloca esse hidrogênio, geralmente é para diminuir a proporção de oxigênio na molécula, né? Ou literalmente tirar o oxigênio da molécula. Como é que a gente pode botar hidrogênio? Por exemplo, com HI, por exemplo, com uma reação de hidrogenação de Sabatier-Senderis, né? Usando níquel, usando paládio, usando algum outro catalisador importante. Ou ainda o hidreto de alumínio e lítio, por exemplo. Tem outros hidretos também, por exemplo, o hidroboro, o hidroborato de sódio, por aí vai. Então, são uns que têm hidrogênio. Se falar hidreto, hidrogênio, HI, eu já imagino, redução. Então, tudo que eu te mostrar aqui de oxidação, tem que pensar que o contrário é redução. Qual que é mais importante de álcool? Então, claro, eu vou te dar a classificação agora, tá? De álcool primário, secundário e terciário. Mas tu já vai decorando, né, que o álcool primário, quando a gente oxida, ele dá origem ao aldeído. E o aldeído se oxida dando origem ao ácido carboxílico, tá? Só lembrando que a redução é o contrário. Então, se eu reduzir um ácido carboxílico, dá origem ao aldeído, e se eu reduzir um aldeído, dá origem a um álcool. Combinado? Álcool secundário, quando a gente oxida, dá origem a acetona. E a acetona não se oxida. Lembra que o contrário está valendo, tá? Se eu reduzir a acetona, eu sempre vou ter um álcool secundário e nunca o contrário. Agora, álcool terciário não se oxida. Ó, vamos dar um exemplo aqui, aí tu consegue entender um pouquinho. O álcool primário é quando eu tenho a hidroxila ligada num carbono primário. Essa informação aqui é muito importante. Então, se tu conseguir enxergar isso, que o álcool primário ele está ligado aqui num carbono primário, já é uma grande coisa, tá? Isso é muito importante. E aí, quando a gente oxidar esse álcool primário, ele vai dar origem a um aldeído. Ó, você tem que saber que o aldeído ele tem essa ligação dupla aqui. Então, a gente formou uma ligação dupla com o carbono, tá? Eu tenho que ter essa disponibilidade, né, para formar ligação dupla com carbono. Senão, eu não consigo oxidar. Ó, e depois disso, se eu oxidar um aldeído, ele dá origem ao ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico aqui, tá? Ó, ele vai formar aqui o oxigênio com a dupla que já tava, né? E tu vai colocar aqui um oxigênio entre carbono e hidrogênio. Então, é essa ligação aqui que vai ser quebrada para colocar o oxigênio. Se não tiver ligação carbono e hidrogênio, vai ser difícil tu oxidar, que é o caso da acetona, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu acho que é legal tu anotar isso, tá? Que esse cara aqui é o etanol, é o exemplo mais famoso que a gente tem, também chamado de álcool etílico, né? Que está presente aonde? No vinho, nas bebidas alcoólicas, anota isso, tu não sabe, e vai ter que estar formando aqui o ácido etanóico, o ácido acético. O ácido acético, ele está presente no vinagre. Ó, então essa parte é importante também, tá? Ácido acético, vinagre. Vinagre, beleza?
É por isso que aquela história de tu abrir um vinho, né, e deixar ele aberto, com o tempo ele vai acabar virando vinagre. Bom, o álcool secundário, ele tem a hidroxila ligada num carbono secundário. Carbono secundário que está ligado em dois carbonos, ó. Que nem aqui, carbono primário, né, que está ligado em um carbono. Então, esse álcool secundário, quando ele se oxida, ele tem que formar uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. Formou, tá aqui. Então, a minha acetona é produto sempre de um álcool secundário, porque a acetona, ó, é sempre no meio, enquanto o aldeído ele está sempre na ponta, né? Então, ó, aldeído, oxigênio na ponta. Na ponta eu consigo me oxidar mais ainda. Agora, eu não consigo botar aqui uma ligação OH. Então, a acetona ela não se oxida por causa disso, porque eu não consigo quebrar a ligação carbono-carbono. Já o álcool terciário, nem a dupla eu consigo formar. Ó, o que é um álcool terciário? É quando tem hidroxila ligada num carbono terciário. Só que o carbono terciário está ligado em três outros carbonos. Então eu não consigo fazer essa dupla aqui, senão eu vou ficar com cinco ligações do carbono. Então por isso que o álcool terciário não se oxida, tranquilo? Bom, sabendo isso, eu consigo fazer várias reações agora muito rápido. Olha só. Ele quer saber aqui, na questão da CAF, quais são os compostos orgânicos formados, tá? Então, eu tenho um composto orgânico aqui que ele tem três carbonos, então eu já sei que ele é prop, né? Prop. Se eu oxidar o propanol, repare que esse carbono aqui é um carbono primário. Então, ele vai dar origem ao aldeído, vai acabar virando propanal, e depois esse propanal se oxida, dando origem ao ácido propanoico. Então, ó, como ele tem três carbonos, ele não pode ser but, né? Tem que ser prop, ácido propanoico. Agora, repare que esse álcool aqui é um álcool o quê? Secundário. Se ele é secundário, ele tem que dar origem a uma cetona. E a acetona se oxida ácido propanoico? Não. A acetona não se oxida, sendo que aqui tem um carbono a mais também, né? Então só pode ser propanona, resposta à letra C. Tranquilo? Olha essa questão aqui, que é uma questão de URGS, tá? Ele deu uma fórmula, daí vou conferir aqui a fórmula para ver se todas têm quatro carbonos. Tem, todas têm quatro carbonos. Então agora tem que saber o que acontece. Permanganato de potássio, olha, permanganato de potássio é uma oxidação, porque tem muito oxigênio. Então essa oxidação aqui de álcool primário vai dar origem a isso aqui? Não, tem que ser aldeído e depois ácido carboxílico. Então, não. Éter, a gente não trabalha com oxidação de éter, não que a gente conheça, tá? Para o ensino médio. Aqui, oxidação de álcool terciário, nem se oxida. Oxidação de álcool secundário, da origem ao quê? Cetona. Então, isso aqui está totalmente errado, né? Não tem como formar isso aqui. Agora, aqui, oxidação de álcool primário, dá origem ao ácido carboxílico, sim, dá aldeído, depois ácido carboxílico. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Combinado? Bom, outra, tá? Da UFPR. Dá uma olhada nessa reação e vamos ver o que vai acontecer, tá? Na estrutura do catecol, escreveu catecol e diz que está presente a função orgânica fenol. Isso é verdade, está presente a função orgânica fenol, que é o H ligado no carbono aromático, né? Que aqui é o benzeno no caso. Esse carbono aqui, ele é um carbono o quê? Secundário, né? Então, se pode dizer que esse cara aqui, mesmo sendo um fenol, como ele é carbono secundário, ele vai originar uma cetona. Então, como está originando cetona, né, eu já sei que isso aqui é uma oxidação, é como se fosse uma oxidação de álcool secundário. Então, eu posso falar que o catecol e a benzoquinona são isômeros espaciais? Eles não são nem isômeros, tá? Porque aqui tem 6 hidrogênios, tá? E na benzoquinona só tem aqui 4 hidrogênios, então tá errado, não tem a mesma fórmula, né? Não é isômero. 3. A transformação do catecol em benzoquinona é uma reação de oxidação? Pô, perfeito, né? É isso mesmo, como se fosse uma oxidação de álcool secundário. E todos os átomos de carbono do 1,2-benzoquinona possuem hibridização sp3? Cara, é sp2, né? Porque toda vez que o carbono tiver essa ligação dupla, né? Com alguma coisa aqui, não importa o que for, mas se tiver só uma dupla e duas simples, isso aqui é trigonal sp2, né? E não sp3. Então tá errado e somente a resposta correta é 1 e 3, letra B.
E última, para encerrar nossa brincadeira, tá? Uma discursiva do FPR, que vai dizer o seguinte, tá? Eu estou sofrendo uma oxidação com reagente, né? Que é uma substância que está presente no vinho. Aê! Olha só! E está produzindo ácido acético, né? Que é do vinagre. Então, que tipo de reação química pertence à transformação mostrada? Cara, se tu tá botando oxigênio na molécula, tu nem pensa, tá? O nome disso é oxidação. E aí forneça a estrutura química do ácido acético, também chamado de ácido etanóico, né? Só que tem que ser em bastão. Bastão, tu escreve o bastão em vez de representar o carbono aqui, tá? Então não escreve isso de vermelho que eu estou fazendo. Escreve só o bastão, é a dupla aqui com a carbonila e com a hidroxila, né? Que dá carboxila, ácido carboxílico. Tranquilo? E qual é a substância orgânica empregada como reagente, né, nessa reação? Bom, como ele está formando aqui o ácido etanóico, que é o ácido acético, né? Obrigatoriamente tem que ser um álcool, né, que está presente no vinho, e a gente sabe que tem que ser um álcool primário, né, para poder dar um ácido carboxílico, e esse álcool primário é o etanol. Combinado? Bom, gente, é isso aí. Então, eu tenho que responder aqui etanol ou álcool etílico. E espero que você tenha curtido mais uma aulinha de oxidação que cai muito, nem cai na verdade, né? Isso aqui despenca no vestibular que tanto cai. Eu vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo para você poder ir estudando conforme o seu vestibular. Então, vai ter acesso, por exemplo, aos links para comprar o studbook da UFPR, da URGS, da UFSC, da UX, da CAF, o vestibular que você quiser fazer, na verdade, tá? Então eu recomendo muito tu ir pelo vestibular e não pela matéria. Mas se você quiser, por exemplo, também adquirir o studbook por matéria, tipo, todas as reações orgânicas do mundo, eu acho meio loucura, porque o ideal é você focar no seu vestibular. Mas também vou deixar os links por matéria também. Qualquer coisa me chama no Insta, me chama aí no WhatsApp, cara, me chama no Twitter ou qualquer outra rede social, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Eu vou deixar outras reações orgânicas aqui para tu assistir, se você está estudando esse tópico em específico, né? E eu desejo de coração aí bons estudos, um forte abraço, tá? Fique com Deus, vai dar tudo certo. Então, beijos, tchau!